Fala pessoal, boa noite. Mais uma quarta-feira. Eu espero que vocês fiquem ansiosos pelas quartas-feiras, porque quarta-feira é um dia que nós pretendemos trazer a você histórias reais daqueles que no passado, num passado recente e até num passado um pouco mais distante, conseguiram a aprovação que vocês tanto sonham. Mais uma vez, hoje eu trago aqui uma querida amiga, uma convidada. Eu tive prazer de ser professor dela no oral da Polícia Civil de Santa Catarina, concurso em que ela conseguiu a aprovação e, para além disso, também ela conseguiu a aprovação na Polícia Civil de Alagoas. E hoje eu tenho o orgulho de convidar aqui a Gabi Munerato. Vamos ver se ela já está online. Ela já está. Que esta nossa live é uma oportunidade para que vocês conheçam a realidade. Não que muitos mostram aí no Instagram. Oi, Gabi, tudo bem? Olá, Matheus, boa noite, tudo e Tô você? bem, graças a Deus. Eu estava aqui falando com o pessoal que eu tenho muito. Não vou falar receio, acho que receio é uma palavra muito forte, mas a gente fica vendo muito a internet, a gente sempre acha que as aprovações elas acontecem em perfeita harmonia com tudo. Mas muitos deixam de mostrar realmente como que acontece a realidade. A realidade é totalmente outra. E a gente tem o orgulho de toda semana trazer um recém-aprovado para mostrar que a realidade é exatamente essa que os colegas estão enfrentando. Eu tenho muito orgulho de te trazer aqui. Eu quero te reservar alguns primeiros minutos para que você se apresente. Se você já quiser iniciar alguma temática, fica à vontade. A gente vai levando, a gente joga junto, a gente joga livre aqui. Fica à vontade, se apresente, por favor. Oi, gente, boa noite, muito prazer. Eu me chamo Gabriela. Atualmente, eu exerço o cargo de escrevente no Tribunal de São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo e eu sou escrevente do TJ há mais ou menos 7 meses. Estou aprovada na Polícia Civil para o cargo de delegado em Alagoas e Santa Catarina. Em Alagoas, eu já fiz o CFP no final do ano e estou esperando agora a nomeação que, pela graça do Senhor, vai sair agora dia 10. Tem um evento de nomeação oficial, estarei em Maceió, para a nomeação aí que eu espero há muito tempo. Esse concurso de Alagoas, ele foi um concurso complicado, né? Um concurso enrolado. Que eu lembro, salvo engano, que ele saiu em 2021, eu acho, o edital. E foram sucessivos adiamentos, até que a prova aconteceu em 22 e ainda a gente está em 2025, teve o curso de formação, agora acho que no final do ano, né? Acabou no... Acabou ali perto do Natal. Eu falo que foi para eu passar esse concurso, porque acabava que eu sempre, tipo assim, como eu não trabalhava e eu só me dedicava aos meus estudos, eu fazia escolhas. Porque a gente sabe que fazer prova é um custo muito alto. Então eu tinha que escolher. Eu escolhi Espírito Santo, depois eu escolhi Goiás, e tudo o Alagoas ia adiando, ia adiando. Aí terminou de Goiás, eu falei assim: não, eu tenho que fazer, eu acho que essa é a minha oportunidade, eu nunca vou esquecer. Foi na última, eles reabriram as inscrições, eu fiz a inscrição e fui fazer. E deu tudo certo, porque parece que foi feito para mim mesmo lá. Até então eu não tinha prestado concursos muito longe, porque eu sou de São Paulo, né? Então, o máximo que eu tinha. Na verdade, eu tinha prestado poucos concursos. Eu tinha prestado Espírito Santo e Goiás. E São Paulo, né? Que eu fiz o primeiro aqui em São Paulo. E aí resolvi prestar, resolvi abrir os horizontes e fui. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu tô aqui esperando a nomeação. E, e essa nomeação, ela tá certa pro dia 10 de fevereiro agora. Dia 10, aham. E vai, Eles vão nomear um quantitativo. A gente tem uma cerimônia de nomeação lá. É bem legal, tô bem ansiosa. Vou domingo pra Maceió. e daí você nomeia e já fica lá. Não, não, não. Vai ser a nomeação e aí eu volto porque eu não exonerei do TJ ainda, né? Eu vou esperar efetivamente a posse para exonerar. Entendi. Entendi. Vai ter algum exame qualificado? Não é exame médico, né? A Apresentação gente, ou não? a gente não sabe ainda como vai ser, porque foi Sebrasp lá, né? E Uhum. a gente fez aquele quantitativo gigante de exame, mas o concurso foi longo. Os exames médicos foram entregues, eu acho que em setembro de 2023. Então tem um tempo bem longo aí que a gente já entregou, então a gente está esperando para ver como vai ser.
Tempo 2023 Setembro entregou. de 2023. Foi um concurso longo, concurso de Alagoas. E, meu, eu te falo, essa é uma das grandes questões, pelo menos eu enfrentei. É a distância. Nossa senhora, eu acho que você vai passar por isso. Você vai terminar de pagar suas contas quando você já tiver no cargo. Sabe? Você vai só parcelando. Não. Já pagou 6, parcela mais 12. Pagou Eu nem 6, sei 12. qual foi a última vez que o meu cartão não viu uma passagem aérea. Porque você vai emendando o concurso e você vai dividindo. Só que não dá tempo de você terminar de pagar uma, já tem outra para você pagar. E elas vão assim. E vai indo, vai indo. Não sei qual que vai ser o dia que vai ficar sem passagem aérea. E em Santa Catarina, você não conseguiu essa primeira lista. Não consegui. Eles chamaram até o 42, eu acho que eu tô em 54, 53. Vou ficar para uma segunda turma lá. Se eu efetivamente, que eu ainda não sei o que eu escolheria, né? Não, é porque os dois estados não são a minha casa, são longes, então eu não sei realmente o que eu escolheria. Bom. E, Gabi, vamos começar aqui realmente o papo. Primeiro, eu quero te agradecer, tá? Ter a disponibilidade de hoje estar aqui com a gente. Uma grande honra de ter aqui. Eu lembro das aulas que a gente desfrutou juntos. E me fala uma coisa, sempre quis ser delegada? Ou isso foi um sonho que foi sendo construído? Então, eu sei que muita gente sempre teve aquele sonho de concurso público. Eu sou muito sincera, eu não tinha esse sonho de concurso público. Eu entrei na faculdade de Direito para ser advogada. Foi uma coisa que eu acho que foi se construindo ao longo do tempo, de acordo com o que eu me deparei com a realidade. Primeiro, eu vi que o doutor André estava aqui na live, delegado aqui em São Paulo. Eu fiz estágio com ele. Ele é professor na Cadepol também de São Paulo. E foi uma ótima experiência. Eu fiz estágio com ele em delegacia de polícia durante, acho que, 7 meses. Gostei muito, me identifiquei muito, mas eu era muito novinha. Eu estava no primeiro ano ainda do direito, não sabia o que eu queria, mas gostei. E segui a minha vida. Eu queria ser, tá? Continuava com aquela perspectiva de que eu queria ser advogada. Depois, eu fiz estágio no jurídico da prefeitura e odiei. Tinha certeza que aquela parte ali de procuradoria não era para mim. De fato, não era aquilo que eu queria. Eu ainda achava que eu queria ser advogada. E aí eu fiz estágio em escritório de advocacia. Por isso que eu digo que é importante você estagiar o máximo que você conseguir durante a faculdade e conhecer os setores. Porque às vezes a gente imagina uma coisa e na prática é outra completamente diferente. Eu queria ser advogada. A partir do momento que eu fiz estágio no escritório, a minha chefe era uma pessoa excelente, eu adorava o ambiente de trabalho, eu até gostava ali do que eu fazia um pouquinho, mas eu vi que não era para mim aquilo. Eu fiz estágio durante 2 anos e meio em escritório e eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. E foi aí que eu falei assim, poxa, agora eu vou ter que pensar em uma outra alternativa. E dentro das opções que eu tinha feito estágio, aquilo que eu tinha visto, de fato, delegacia de polícia foi o que eu mais gostei. Estagiar na delegacia de polícia foi o que eu mais gostei. Somado ao fato que penal e processo penal também eram as matérias que eu tinha um desempenho maior e que eu sempre gostei. Nunca me dei bem com processo civil. Sempre falo. As pessoas às vezes falam que, ai, nossa, fui uma excelente aluna na faculdade, não sei o que. Eu fui péssima. Eu fiz o que tinha que ser feito para passar. Eu passei em processo civil todos os anos capengando. Se tinha exame, eu pegava. Nunca passei direto. Não era para mim aquilo. Eu sou muito sincera em falar. Então, assim, eu sabia o que eu não queria. E eu tinha um pouco de dúvida ainda no que eu queria. E aí, ao longo do tempo, eu fui pesquisando sobre as carreiras e decidi que eu queria ser delegada de polícia. Legal. É bom saber isso, porque eu te falo, quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27. Você tem quase a mesma idade que eu. Eu tenho 30, né? Vou fazer 30 esse ano. E, pelo menos, quando eu comecei a fazer faculdade, ninguém falava de ser delegado. Ninguém falava. Ninguém falava. Ou era advogado, ou era promotor de justiça, ou era juiz de direito. Sim. Ninguém pensava, eu quero ser delegado de polícia. E é interessante a gente ver que, hoje em dia, né? Por exemplo, você sempre quis ser delegado. Eu sempre quis ser delegado. E nós somos ou éramos exceções. E hoje é interessante, eu tive a oportunidade de dar aula numa faculdade, no tempo de Mato Grosso do Sul, e é interessante porque as pessoas querem ser delegadas de polícia. Isso é um orgulho para mim, porque sempre foi uma carreira jogada ao ostracismo. E isso tá mudando. Isso tá mudando. Isso depende da gente, da E a gente. gente percebe
que mudou no próprio concurso mesmo, né? Porque antes era muito mais fácil de passar e agora a concorrência tá absurda, o nível tá lá no alto, as notas de corte absurda também. Antes, com 70% você passava lindo voando. Hoje em dia, 80% não é suficiente. Eu, Então, assim, mudou muito essa perspectiva mesmo. eu lembro da prova de São Paulo, delegado de polícia de São Paulo, concurso 2013. Putz, agora eu não lembro se é 11 ou 13, mas acho que é um desses anos. A nota de corte foi 68. Sabe, hoje em dia, uma nota dessa é impossível para um cargo de Impossível. delegado. Impossível. A gente vê nota de 75 para cima. É muito difícil. E, Gabi, me fala uma coisa. Você acha que quando você se deu conta, você falou que passou 2 anos e meio no escritório de advocacia, e eu queria saber agora a decisão sua de falar assim, olha, eu vou começar a estudar para concurso. E daí você falou, ah, nunca fui uma boa aluna. Como que teve essa decisão? Como que foi aquele começo? E eu sei que o começo é sempre aquele começo que você não sabe nada, você não sabe bulhufas nenhuma de estudo e começa tudo meio, tudo errado, para falar a verdade. Como é que foi o seu, o estudo da Gabi? Então, eu formei no início de 2021, né? Final de 2020, início de 2021. E era época de pandemia. E eu tinha feito a OAB no final do meu quarto ano, a primeira fase, né? Acho que foi no final do quarto ano. E a segunda fase ela seria em fevereiro de 2020. Eu não me recordo muito bem, mas ela não aconteceu por conta da pandemia. E aí ela foi ocorrer no final de 2020. Eu consegui fazer minha segunda fase da OAB em dezembro de 2020. E eu aproveitei muito aquele ano para estudar penal e processo penal. E eu fui muito bem no exame da ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Embora eu não tenha sido a melhor aluna na faculdade, embora eu tenha sido uma pessoa que pegou o exame, que teve dificuldade em algumas matérias, eu vi que eu conseguia, que se eu me dedicasse um pouco, eu conseguia aquilo que eu queria, que era só me dedicar. Porque eu, pelo menos, durante minha graduação, eu tinha a perspectiva de que o concurso público era impossível. Era só para aquelas pessoas que, tipo assim, eram muito fora da curva, que jamais aquilo seria possível para mim. Então eu não pensava mesmo. Não pensava em concurso público. Quando no meu quinto ano, que eu vi que eu fui bem. Poxa, eu fui bem na primeira fase, sendo que eu nem estudei direito na faculdade. Na segunda fase, eu obviamente me dediquei muito, porque eu tive aí quase um ano de preparação para a segunda fase, graças à pandemia. E me dediquei e eu gostei muito, eu gostava muito, eu vi que eu gostava de estudar. Isso era um ponto que eu percebi também durante os estudos para a OAB. Eu gostava de estudar. Eu gostei muito de estudar penal e processo penal para a ordem. Eu gostei muito, muito, muito. Eu lembro que eu comprei um cursinho específico para a OAB e eu fiz ele, acho que na sequência, umas 3 vezes. Eu pegava peças antigas da OAB e resolvia. E tudo que estava ao meu alcance eu fazia. Eu falei, poxa, eu consigo fazer isso então. Se for preciso, eu faço isso por anos até conseguir um cargo público. E foi aí que surgiu realmente essa ideia. Mas até então não tinha concretizado que o meu cargo fim seria delegado. Eu sabia que talvez eu precisaria de um cargo meio ou eu precisaria trabalhar. Eu não sabia como eu ia fazer. Pensei em advogar para conseguir me manter ali, porque sabia que também ia ser muito gasto. E aí, assim que eu formei, que eu peguei a carteirinha, eu comecei a mandar alguns currículos e tal. Só que a minha cidade chama Sales Oliveira. Ela é bem pequenininha. Ela tem 12 mil Onde que habitantes. fica isso? Não tenho Do, a la- menor ideia. do lado de Ribeirão Do lado de Preto. Ribeirão Preto. E aí, se eu fosse advogar, eu teria que me mudar para Ribeirão Preto. Era a opção que eu tinha. Só que para eu mudar para um advogado de início de carreira, é muito pouco o salário, é muito baixo. Não ia compensar. Aí eu falei, poxa, já não vai dar para advogar. Não tem como eu sair da minha casa para morar em Ribeirão, que é uma cidade que, apesar de ser do interior de São Paulo, tem um custo de vida mais alto. Não tem Sim. como não falar que não, porque tem. Eu precisaria de um salário bom no início de carreira, a gente sabe, para advogado. Infelizmente. É muito difícil. Então eu já descartei essa opção. Aí eu falei, poxa, eu vou só prestar o concurso fim? Será que eu não consigo um meio? Enfim, fiquei naquela meia dúvida, não sabia muito o que fazer, porque foi como você falou, a gente começa assim, perdido. A gente fala assim, vou estudar para concurso, tá, vou estudar, mas e agora? Vou estudar e agora? É isso. Aí na época eu namorava, há muito tempo já, e a pessoa que eu tava na época virou para mim e falou, Gabi, por que você não presta escrevente do TJ? É um concurso muito bom, é bem remunerado, é uma excelente oportunidade, vi que vai abrir, né? Isso era mais ou menos março de 2021. Eu já estava formada,
tinha acabado de pegar a OAB, mas estava tudo ainda muito, muito nebuloso na minha vida. Aí eu falei, quer saber? Vou estudar, né? Embora tivesse matérias que eu não gostava, como processo civil, lá fui eu estudar. Só que eu sou muito dedicada. Se eu pego para fazer uma coisa, eu faço bem feito. E como eu não estava trabalhando e eu sabia que não dava para ficar naquela mesmice, naquilo ali fingindo, eu falei, não, então eu vou estudar de verdade. Aí eu simplesmente estudei para escrevente, estudei, comecei a estudar mais ou menos ali em março, abril, em julho abriu o edital, eu prestei, coloquei a minha região aqui, né, que pertence à minha cidade, e passei. Só que foi um concurso também que enrolou muito. Embora eu tenha passado bem classificada, também demorou muito para nomear. Tanto que eu fui nomeada, que tem 7 meses. E quando terminou, né? Que acho que o concurso terminou em. Porque tem segunda fase, tem uma fase de digitação lá. Eu acho que terminou em dezembro, novembro, não sei, do mesmo ano de 2021. Eu já falei assim, bom, consegui meu cargo meio, agora eu foco só em um cargo, que é delegado de polícia. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, né? E Simples, foi o que né? eu fiz. E foi o que eu fiz. Não, eu aproveitei ali, né? Eu lembro que descansei um pouco. Aí terminou. Eu lembro que saiu o edital de Minas. Eu falei, poxa, não vai dar pra eu prestar Minas. Que Minas é aí perto, né? Assim, Minas. perto não, né? Porque você Não, é só do lado. pra. Aqui em mim, aqui onde eu tô é do lado. É São João da Boa Vista, a última cidade ali em cima, não é? É isso? Tem uma cidade que é perto de Minas, tem o quê? 2 horas de Minas? Não, Aí, né? Franca é do lado. Eu fiz faculdade em Franca também, não sei se você conhece, é do lado de Minas. Tipo assim, eu estudei com muita gente de Minas, porque é fronteira ali. Então, assim, aqui eu tô muito perto. Então, pra mim, na época, era legal fazer Minas. Aí eu falei, poxa, não vai dar, porque eu não tava me preparando específico pra delegada, eu não ia conseguir naquele momento, sabe? Então, já abri mão de Minas ali, porque foi bem em cima. Eu terminei de estudar pra escrevente, já abriu Minas. Eu falei, não, não vou prestar. E aí, eu lembro que eu catei o edital de São Paulo, que eu sou peguei o edital, né, imprimi e fui começando a estudar para ele, pontinho por pontinho do edital. Foi assim que eu comecei a estudar para delegado. Me fala uma coisa, esse começo ele foi, vamos dizer, uma confusão imensa. Quando que você sentiu que você começou a ajustar os eixos? Quando que você desenvolveu a sua metodologia? Me conta um pouco dessa sua metodologia. Quantas horas por dia? Você estudava 2 matérias, uma matéria, doutrina, lei seca, jurisprudência. O que que você fazia? Conta um pouco da sua rotina. Pensa que você está voltando para a Gabi de 2 anos, 3, eu acho, 2, 3 anos. E como que seria o seu dia de hoje? Por exemplo, essa quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Matheus, quando eu resolvi estudar para concurso e que eu vi que eu não ia conseguir trabalhar, que ia ficar inviável, que eu não ia compensar e morar fora para trabalhar, porque eu ia só ter gasto, eu sentei com meus pais e expliquei a situação. Eu acho que no início nem eles botaram muita fé assim no que eu tava falando, mas eles falaram: vai fazer o quê, né? Deixa ela sonhar com a vida. Aí eles aceitaram, né? Só que, óbvio, nada é de graça nessa vida. Eu sabia os esforços que eles iam fazer para me manter. É, Aqui em casa a gente sempre viveu muito regradinho financeiramente, então não dava para fazer regalias. E eu sabia que era muito difícil para eles e que, enfim, que eu tinha que levar aquilo ali muito a sério. Então eu fiz daquilo ali o meu trabalho. Eu acordava todos os dias, porque, tipo assim, no final eu já não aguentava fazer mais isso, tá, gente? Não suportava mais, porque a rotina de estudo vai ficando maçante. Mas no início eu tinha uma disposição de outro mundo. Se eu acordasse 6 horas da manhã, eu me dedicava o dia inteiro aos meus estudos. Eu fazia Muay Thai na época, era o único esporte que eu fazia. Eu fazia de segunda, quarta e sexta Muay Thai. E eu só parava pra ir ao Muay Thai. Via, obviamente, mais à noite uma série e tudo mais, mas eu ficava o dia inteiro na função dos meus estudos. Eu não, por exemplo, eu sou muito sincera quanto a isso. Eu tinha uma rotina muito confortável, porque eu não trabalhava, eu não tinha serviço doméstico, eu morava com os meus pais, então era tudo muito confortável e muito favorável para mim. Então, quanto a isso também, acho que as pessoas não podem se comparar porque são rotinas diferentes, é o que eu sempre falo. Eu tive bons resultados, bons desempenhos, mas porque eu também tive muito apoio aqui em casa, a minha vida foi muito fácil, sabe, para os meus estudos. Eu não posso reclamar de absolutamente nada aqui em casa. Então, eu sentava e me preparava do jeito que dava. Eu lembro que no início, nem cursinho eu cheguei a adquirir. Eu via, tipo assim, videoaula esparsa no YouTube de graça, às vezes. Catava o caderno de lei seca e lia. Porque, por exemplo, eu tinha feito estudado muito penal e processo penal no cursinho que eu tinha feito para OAB. Então, eu já tinha uma base muito grande nisso. Já tinha ali me consolidado, basicamente, então eu precisava revisar várias vezes.
Para a primeira fase da OAB, eu passei só resolvendo questões. Então, eu sabia que resolver questões me ajudava também. Então, resolvia questões. Eu não tinha uma rotina, eu não tinha, na verdade, um cronograma. Rotina eu tinha, porque eu acordava religiosamente todos os dias, 5 e pouco da manhã, estudava todo o tempo que eu tinha disponível, mas eu fazia o que me dava ali na telha. E você perguntou, né, quando eu senti que eu estava no caminho certo, né, quando eu me consolidei. Quando eu fiz a prova de São Paulo, que foi a minha primeira prova. Eu lembro que eu tava muito nervosa, porque eu falei assim, gente, meu Deus, e agora que eu vou saber como que eu tô, se tá indo, se não tá? Porque eu tava Que ano perdida. E que foi isso, Gabi? 2022. Foi a prova de 2022. E 2022, né? você já tinha quantos anos estudando para delegado em 2022? Eu tinha começado em janeiro. Eu tinha começado no final de 2021, início de 2022, em Já tinha janeiro. uns 8 meses, né? Porque a prova de 2022 foi no meio do ano, eu me recordo, Foi né? no Dia dos Namorados. Eu nunca esqueço, foi dia 12 de junho. Foi. Foi no Dia dos Namorados. E aí eu falei assim, é agora ou nunca. E aí eu fiz a prova, assim, mas sabe quando você faz? Sim, eu tava nervosa porque eu queria muito passar, porque era, assim, era meu estado, eu era concurseira iniciante, né, nessa carreira de delegado, não sabia como ia ser. E eu acho que tinha acabado de sair a homologação do concurso do TJ, então eu tava com o coração mais em paz. Eu lembro que fazia pouco tempo que tinha saído, então eu tava com o coração em paz, que tipo, alguma coisa eu teria. E eu fui muito bem na prova de São Paulo, que foi minha primeira prova. Acho que foi, inclusive, um dos meus melhores desempenhos. Acho que o corte ficou em 72, eu fiz 79 e tinha cláusula de barreira e eu caí em constitucional. Caramba, cara. Eu não fiz o 50% de constitucional. Aquilo, eu Cara. não minto pra ninguém, gente. Eu acho que eu amargurei isso por uns 6 meses. Assim, com certeza, eu lembro que eu chorei muito. Chorei muito, 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 muito. E foi meu primeiro tombo, assim. Depois a gente caleja, né? Da vida, assim. E eu lembro que eu fiquei muito mal. E aí veio o Espírito Santo. E eu não ia prestar Espírito Santo. Aí, porque até então eu só ia prestar São Paulo. Ou no máximo Minas. Era isso que eu pensava no início. Aí veio o Espírito Santo. Aí eu falei, não, vamos prestar Espírito Santo. Aí fui pro Espírito Santo. É aí que eu te falo. Lá eu acho que eu fiz 81% ou 80% e não foi o suficiente. Mesmo o corte, eu fazendo um aproveitamento muito bom, não foi o suficiente. Eu não lembro ao certo quanto foi o corte, porque eram 80 questões, mas eu lembro que eu fiquei por 2 questões, eu acho, no Espírito Santo, e, e não consegui lá também. Falei, caralho, de novo na trave. Que tá me faltando, né? Aí fui pra Goiás. Aí falei assim, então vamos fazer Goiás agora. Aí pra Goiás eu já fui totalmente assim, chutando balde. Eu falei, não vou passar em Goiás. Todo mundo quer lá. Porque eu lembro que deu muito inscrito. E era, o número de vagas era muito menor, né? Acho que era 50 vagas. Jamais vou conseguir. E não sei o que tem e tal. E aí eu lembro que eu fiz a prova, achei muito difícil, porque caíam matérias atípicas, tributário, ambiental, eleitoral. Chorei. Eu sempre choro, eu sempre chorava depois de prova, porque eu nunca achava que ia dar. Eu sempre achava que eu ia muito mal, que eu tava fazendo tudo errado. E aí, lá em Goiás, eu lembro que no preliminar tava dando corte, eu tava por um ponto do corte lá, no preliminar. Eu lembro que eu mandei mensagem no grupo da minha família assim, ó. Gente, eu acho que não é pra mim. Se eu passar pra delegado, vai dar tudo errado e vai acontecer uma tragédia comigo. Porque eu só bato na trave. É Deus falando pra mim que não é pra mim, é pra eu ver outra carreira. Porque não tem explicação. E aí, o corte, depois teve anulação e tal, e eu entrei no corte, eu fui pra segunda fase lá. Foi aí que eu conheci a dedicação Delta pra segunda fase de Goiás. É, que eu falei assim, porque até então eu estudava tudo perdida, né? Tudo jogado, fazia o que aparecia. O que tava ali na internet, eu via aula, no YouTube, de graça. Meu material ali, tudo amarelinho aquele amarelinho, sabe, tradicional, eu tinha ele, tudo rabiscado. Aí eu falei, não, agora eu preciso de um cursinho, né? Agora vai. Aí me preparei, foi muito curto entre a primeira e a segunda fase de Goiás. Muito curto mesmo. Sei lá, não sei, mas eu lembro que eu passei o Natal e o Ano Novo estudando. A primeira fase foi no início de dezembro, a segunda final de janeiro, uma coisa assim. E aí eu passei da segunda fase, que eu também não esperava. Foi uma segunda fase muito pesada, tinha civil, foram 2 dias de prova. Muito, muito difícil, muito pesado. E lá eu fiquei como excedente. Eles chamaram, é por isso que você falou, né? A gente só vê a parte linda, né? Eu passando em Alagoas, Santa Catarina. Mas, poxa, eu me decepcionei muito. Eu já tinha acontecido essa tragédia comigo em São Paulo, que era meu próprio estado. Tinha batido na trave e no Espírito Santo. Goiás, que eu passei e terminei o concurso inteiro. Eu acho que eu terminei em 80.
Ele chamou só 50 e ficou por isso mesmo. E acabou o Sabe? concurso, né? Ele não renovou, não fez nada, poxa. E foi, você sabe, né, o gasto que dá, o tanto que eu fui ali, né, tipo, você faz exame médico, TAF, investigação social, você se desgasta muito. Nossa, eu tava inteiramente desgastada, não aguentava mais. E aí veio, tipo assim, quando você fala assim para as pessoas falam: não, ele não vai fazer isso, o governador não vai fazer isso, ele vai chamar todo mundo, é pouquinha gente É. demais. Porque era pouquinha gente demais. Tipo assim, eu acho que no final de tudo, de todas as fases, ficaram 100 pessoas. Eram muito poucas pessoas. E ele chamou só 50 e não renovou o concurso. Não fez uma segunda turma, não fez nada. Isso não é típico dos estados, a gente sabe que não é. Mas pode acontecer. E o que você pode fazer com isso, você não tem controle. O que você pode fazer diz respeito a você. O que eu fiz foi não parei de estudar, porque eu sabia que tinha chance disso acontecer. Eu nunca parei de estudar. Nunca, 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 nunca. Eu sempre segui os meus estudos até dar certo. E aí veio Alagoas, veio Santa Catarina e as coisas desandaram. Desandaram, não, foram pra frente. As Andaram. coisas efetivamente andaram aí, né? Andaram, né? Aí foi. Mas assim, é o que você falou, ninguém conta o que acontece atrás. Gente, até dar certo, dá muito errado. É isso Sabe? mesmo. Você questiona a sua existência 50 mil vezes. Você fala assim, gente, por que que isso tá acontecendo comigo? Eu Gabi, lembro sabe que o que eu lembro? Eu lembro do cansaço, cara. Eu lembro assim, do cansaço do estudo, sabe? Aquela pressão. Você falou assim, meu, preciso ajeitar minha vida. E eu pensava, eu não tenho onde cair morto. Eu falei assim, eu não consigo pagar uma cova. Eu não consigo cair onde cair morto. é, Aquele cansaço de todo dia, sabe? Nossa senhora, cara, eu falo pra você, é tenso, é Eu, triste. eu falo pra todo mundo, agora que eu trabalho, né? Porque agora eu não tô estudando mais, tenho um trabalho, faço bonitinho. Gente, é muito mais tranquilo você acordar no seu dia, ir pro seu trabalho, fazer suas coisinhas no seu trabalho, voltar pra casa do que você passar o dia inteiro enfurnado num quarto, enlouquecendo. Os meus pais, no início, eu acho que eles, assim, não sabiam o que tava por vir. Quando eles viram o que tava acontecendo, a minha mãe falava: Gabriela, sai desse quarto um pouco, vai ver a luz do dia, vai tomar um sol, pegar uma vitamina. Porque, assim, eu não sei você, né? Mas você se enfurna no seu mundo ali e você só fala assim: eu preciso sair disso o mais rápido possível. É a Sim, única coisa que passa na sua cabeça. é exatamente isso. E, Gabi, me fala uma coisa. Durante essa etapa sua de preparação, é, quais foram assim, os maiores desafios que você consegue enumerar? Desafios, óbvio, né? Que eu tenho certeza que foram colocados à sua frente e você conseguiu superar para conseguir essas duas aprovações. Eu acho que o emocional. Você tem que saber muito lidar com o seu emocional. Porque concurso também não é uma linha gradual, assim. Tem altos e baixos. Você tem que conseguir lidar com aquilo. Uma hora você vai bem, outra hora você vai mal. Uma hora você se sente preparado, outra hora você pergunta o que você tá fazendo ali. Sabe? Você tem que lidar com o seu emocional. Eu acho que isso é o principal fator. Se você não tiver um emocional bom, não vai pra frente. Principalmente pra quem quer passar por uma prova oral. Que eu acho que é o momento que você mais se questiona. Eu me questionei muito durante minha prova oral. Por mais que às vezes você fazia arguição, né? Você, nossa, tá muito bem, não sei o que tem, vai, vai. Não tem como, não tem como. Por mais que as pessoas falam pra você, você não vai ficar 100% confiante nunca. É uma prova oral. Você vai chegar, vai ter uma banca examinadora te esperando. Não tem como um ser humano que é normal ficar bem numa situação dessa. E é muito interessante porque a prova oral é o momento em que o candidato ele sai de apenas um número, né? Candidato número 230 ou CPF ou RG, ele sai e ele se dá à luz e mostra a cara. Isso é muito difícil pro concurseiro. Porque o concurseiro ele não acredita nele nunca. Ainda mais dando a cara, estando lá frente a frente. É muito difícil essa situação de prova oral. O emocional, ele acho que a questão emocional ela piora em 200% frente às outras fases. E não tem o que você fazer. É você e você ali. Ou vai, não tem opção. Eu lembro que em Santa Catarina a prova oral lá é por turno. Então você fica confinado. O primeiro do turno ele sorteia, enquanto isso você fica confinado aguardando. E eu fiquei confinado o dia inteiro praticamente esperando o meu momento. Gente, aquilo ali pra mim foi a espera, nem sei pelo quê, pela morte. Parece assim que seu coração vai sair pela boca, você tá ali disparado. Eu não sei explicar a sensação. Óbvio que quando você tá na prova oral mesmo, que você começa a falar,
você vai se tranquilizando. Mas até o momento ali que você fica esperando o seu nome ser chamado num radinho, nossa, é uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. Você fica E desesperado. quando você ouviu o seu nome, Tinha o que você sentiu? Tava só eu e a Gabi, né? Não sei, a Gabi Medeiros, que foi o primeiro lugar de Santa Catarina. Aham. Tava só eu e ela, eu era a penúltima e ela era a última. E eu lembro que eu tava muito nervosa, a gente tava numa sala lá confinada, esperando, já tinha ido todo o restante do pessoal, faltavam só nós duas para sermos arguidas. Aí eu era a penúltima, ela era a última. E eu lembro que quando falou meu nome no radinho do moço que levava a gente, eu fiquei desesperada. Ela falou, amiga, calma, vai dar tudo certo. A gente sempre sonhou com isso. Vai lá. E aí eu fui, sabe? Mas assim, até eu chegar no lugar que tinha que ser arguida mesmo, eu fui tremendo, assim. Eu nem sei como que eu andei até lá. Eu nem sei como que eu consegui chegar até lá. Nossa, passa mil coisas na cabeça. É muita. É um desgaste, assim, emocional. Meu, eu não sei se você sentiu isso, mas quando eu acabei todas as minhas provas orais, eu não lembrava da primeira pergunta. Não lembrava a primeira pergunta que o cara tinha me feito. É, você não lembra. É Não muito difícil lembrava. lembrar de Tipo assim, detalhes. eu não lembro, assim, eu não lembro do rosto dos examinadores direito. Depois, alguns a gente às vezes tromba de novo, eu não lembro nada direito. Que é uma sensação de de tamanho nervosismo que você é um negócio que passa e você quer apagar, porque você quer sair dali de qualquer E jeito. você esquece tanto que, tipo assim, eu terminei a prova oral, eu lembro que eu virei e falei assim, eu passei. Eu tenho certeza absoluta que eu passei. Eu respondi tudo, eu sabia a maioria das coisas, não tive dúvida em quase nada. Eu passei. Eu virei, tipo assim, pra pessoa que eu encontrei e falei assim, eu passei, eu tenho certeza. Passou um dia, eu já tinha esquecido tudo que tinha acontecido e eu já falei assim, eu não passei, não passei, não reprovei, não vai ser, não vai dar. E eu já não lembrava de mais nada. Mais nada, eu apaguei da minha mente, eu só lembrava que não ia dar. Era a única coisa que passava na minha mente. Não passei, e é isso. Eu passei mais ou menos por isso. Eu lembro que eram situações assim, de dia, por exemplo, hoje eu acordei bem. Não, acho que hoje eu passei, consegui. No final do dia, você já tava cansado. Putz, será que eu respondi aquela coisa certa? Caramba, e se tiver uma pegadinha? E se? Você começa a criar uma série de empecilhos. E no Empecilhos. final, É exatamente assim. e no final a prova já foi, você já fez, não consegue mudar nada. E por E, mais que você tente parar de pensar, você não para. Eu saí de grupo, eu fingi que nada estava acontecendo, eu trabalhava o dia inteiro, e mesmo assim a minha vida ficou parada, minha mente ficava parada naquilo ali. Eu tinha sonho, eu sonhava com isso. Eu não sei você, mas eu realmente sonhava quando eu dormia com o resultado da prova oral. cara, eu acho assim que eu, eu tenho assim alguns terrores. Eu lembro do olho na vaga, era outro terror que eu tinha. Cara, eu lembro, e nossa, minha esposa ela não tá aqui na live, mas eu vou mandar depois pra ela, ela vai confirmar. Cara, eu lembro que eu tava em BH, e a gente tava voltando de BH. Eu moro no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, a gente tem que pegar, atravessar o estado de Minas e descer pelo sul de Minas, tá? Então a gente desce Uhum. ali pelo sul de Minas até cair aqui no Vale do Paraíba. E, meu, a gente tava no meio da estrada, no meio da Fernão Dias, voltando de BH. Daí, tipo, eu não sei o que aconteceu, assim, sabe? Eu falei assim, preciso colocar no olho na vaga. Tipo, o pessoal falou assim, gente, já tem um número bom de pessoas lá no olho na vaga, no grupo, preciso colocar no olho na vaga. Eu lembro que eu parei na estrada, do nada, peguei o papelzinho do gabarito e falei, fala pra mim, uma por uma, que eu vou colocar no olho na vaga. Meu, que loucura, cara. Eu não conseguia, o nervosismo era tanto, que eu não conseguia esperar, sei lá, 3 horas pra chegar em casa e Eu colocar. nunca É absurdo. espero também. A última prova que eu fiz objetiva de primeira fase foi em Santa Catarina. E eu paro em Ribeirão, né? No aeroporto daqui. Meu pai chegou pra me buscar. Eu estava jogando a minha nota no olho na vaga. Eu tinha acabado de sair o gabarito. Eu tava lá assim, ó. Meu voo tinha pousado e meu Deus, saiu o gabarito. E tava lá já colocando. Porque eu coloco direto no olho na vaga. Porque se eu for corrigir nervosismo, eu corrijo tudo errado, né? Então eu prefiro colocar no olho na vaga, que eu achava mais prático. Eu lá no meio do aeroporto, lá colocando no olho na vaga. Meu, mas eu acho que eu concordo com você 100%. Eu acho que o maior desafio no concurso público é você manter a consistência, você a regularidade, estudar, estudar, estudar. Pô, fiquei 3 dias sem estudar, retoma. E também a confiança em você, o Sim. emocional. Eu acho que é o maior desafio no concurso público. Porque é pegado, é sugado, é cansativo. E, É realmente, Matheus, o nosso emocional ele tem que estar em dia. Eu acho que as pessoas elas também têm que saber
que elas vão se frustrar no caminho e tá tudo bem, ninguém é perfeito, todo mundo passa por adversidades durante o estudo para concurso. Ninguém vai, chega lá e, nossa, só me dei bem. Todo mundo tem uma história triste para contar. Você não é o único que vai dar errado. Para todo mundo dá errado um pouco. São raras as pessoas que tudo dá certo. A gente sabe que é raro. É rara aquela pessoa que passa em tudo de primeira. Existem essas pessoas? Existem. A gente tem que se inspirar e não se comparar a elas. E a gente tem que estar preparado para saber perder, porque literalmente você tem que saber perder, você tem que deixar o seu ego de lado, você tem que saber ver os seus erros, você tem que saber lidar com eles, né? Mais do que tudo, é você ver os seus erros, saber onde você tá errando e lidar com eles para melhorar até a próxima prova. Não passou nessa, tá tudo certo. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, não leve aquela prova como a prova da sua vida. Sabe? As pessoas têm muito mania. Não, eu quero essa prova, vai ser aqui e pronto, acabou, é a minha prova. Não vai com esse pensamento. Isso atrapalha muito, 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 muito. A partir do momento que você coloca pressão em uma prova específica, sendo que tem muitas provas para você prestar, a gente sabe que o concurso de delegado vem aí também abrindo uma frequência boa, né? Graças a Deus. É bem mais do que antigamente também. Cara, não tem por que você se limitar desse jeito, sabe? Você tem que ver com outra perspectiva. Você tem que ver que se não deu nesse, vai dar no próximo. Tente melhorar pro próximo, entendeu? E saber que vai ter dificuldade. Não é fácil, mas eu acredito que vale muito a pena. Agora que eu tô tão perto disso na minha área, eu posso dizer que eu acho que vale muito a pena. Meu, vale demais. É porque você ainda não viu a carreira, a prática. Você, eu sempre falo isso, já falei isso umas 300 vezes. Talvez você esteja com a posse próxima agora, dia 10, né, que você falou, Dia 10. e você fala assim, putz, acabou pra mim. Não, nossa, isso aí que acabou, putz, tô no cargo que eu queria. Mas você vai ver que a carreira vai te proporcionar, eu digo proporcionar porque não é uma coisa ruim, muitos outros desafios. Muitos outros desafios, você vai ver. Você vai ter seu primeiro auto de prisão em flagrante, você vai ter a sua primeira grande investigação, você vai ter, às vezes, a primeira queda em uma investigação. Você fez tudo certo, mas você não conseguiu pegar o cara. E você vai lembrar isso até hoje. Eu lembro do meu primeiro auto de prisão em flagrante, eu lembro da vez que eu perdi o cara, e a carreira vai te proporcionar isso. É muito interessante, Gabi. A vida depois do concurso, dentro do cargo, você vai ver que vão te abrir inúmeras portas. Inúmeras portas. E aproveite isso. Eu falo, o nosso cargo, eu não canso de falar isso. O nosso cargo, ele dá uma experiência de vida, de ver a realidade. E essa experiência de vida, de conhecer a realidade, ela é magnífica. Magnífica. E mais do que isso, você conseguir mudar um pouco essa realidade. É interessantíssimo. Gabi, a gente já está praticamente, eu te prometi 40 minutos e vou cumprir. Eu queria, nesses últimos minutos, que você falasse assim, algum conselho que você daria para os colegas que estão aqui sobre essa trajetória. Esse tempo é seu, fica à vontade. Um conselho, qualquer conselho que você daria para os colegas, hoje já quase nomeada para delegada de polícia no estado de Alagoas, que conselho que você daria para os colegas que hoje estão aqui? Bom, gente, eu queria dizer que por mais que às vezes a gente pense que não, todo mundo é capaz de passar em um concurso público. Todo mundo é capaz de sentar, estudar e aprender. Não é o mais inteligente que passa, não é o melhor aluno que passa, é aquele que se esforça mais. Concurso público é persistência, é você saber que você tem que sentar todo dia e fazer um pouquinho. Óbvio, cada um dentro da sua realidade. Tem gente que tem o dia inteiro disponível, que nem eu tive em 90% dos meus estudos, porque eu comecei a trabalhar só no final. Tem gente que tem 2 horinhas por dia, 3 horinhas por dia. O importante é você fazer a sua parte todos os dias e não se comparar com a trajetória do outro. Que eu tenho certeza que o momento de todo mundo chega. Não pode desistir. Eu acho que isso é o mais importante. Não desista. As adversidades vão aparecer e você tem que ser forte diante delas. É isso aí. Gabi, obrigado, tá? De Imagina. coração. O curso te agradece. Você foi aluna nossa, se destacou. Hoje trabalha com a gente. Eu digo muito obrigado por ter disponibilizado esses 40 minutos para falar aqui com o pessoal, falar comigo, tá bom? Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigada. Realmente foi uma grande oportunidade. Eu sempre falo para todo mundo que eu fiquei realmente muito apaixonada pelo curso durante a oral. Assim, nossa, o curso da Oral de Santa Catarina, para mim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi. Tanto eu falo o estudo em si mesmo, quanto as arguições. Eu fiz muita arguição, eu treinava muito com vocês, com os professores, com o time. E foi assim, eu fiz tanto o presencial, né, quanto o online.
E assim, eu não tenho o que falar, o apoio de vocês eu realmente não teria conseguido, porque eu lembro que nos meus piores dias sempre tinha um professor para me levantar, para eu fazer uma ambição, para dar tudo certo na minha vida, porque assim, eu realmente não teria conseguido. Bom demais. Gabi, muito obrigado, tá? A Imagina, eu que gente fica por aqui. agradeço. Eu só tenho para falar para você, para os colegas aqui, que semana que vem a gente vai ter uma outra convidada e é impressionante, eu digo, que o cargo de delegado, Gabi, ele sempre foi um cargo de delegado, sempre. E hoje a gente vem mudando isso. E eu falo isso, uma das questões é justamente esse encontro. Porque eu acho que nós já estamos indo para quase 10 encontros e nós só tivemos um homem. E todas as outras são mulheres. É impressionante, isso é muito legal. Cada vez mais mulheres entrando para a carreira policial, coisa que eu chuto, não é um passado muito distante, não. Eu chuto que há 15 anos não era assim. Há 15 anos não era assim. Com certeza não, Matheus. É, para Alagoas a gente tá vendo o distintivo, né? O pessoal não tinha nenhum distintivo escrito delegada, era só delegado. Para Agora que você ver. graças a Deus a gente tá entrando aí para mudar o cenário. É isso mesmo. E é muito interessante isso, que eu acho que isso é uma mudança que vem para ficar, que vem para ficar. E saiba, viu, Gabi, que você, a Jaque, que eu vi aqui comentando, vocês são inspirações, viu? Vocês inspiram outras pessoas, tá? Que bom. Gabi, é isso, viu? Eu vou desligar que eu tenho uma aula agora 21 horas. Bom, Muito obrigada, Matheus. Tchau, Gabi, beijo. tchau. Obrigado, viu? Boa noite para você, boa Para quarta-feira. Tchau, tchau. vocês também. Tchau, tchau.